Mente, Saúde da Mulher, começando a aula de hoje. Então, vamos começar, vamos fazer uma pequena reapresentação do que é a gravidez. Vamos lá, só deixa eu aceitar as pessoas aqui que estão no log. Tá tudo bem? Estão me escutando bem, né? Então, vamos começar. Tá aparecendo a transmissão aí, tranquilo? Sim, tá aparecendo. Obrigada. Então, a gente vai recapitular um pouco. Vocês viram o filme, viram o Projeto Cegonha na aula passada. E agora a gente vai ver um pouco o que é essa gravidez, esse desenvolvimento, para a gente entrar no clima correto. Então, após a fecundação, inicia-se a gravidez. Então, depois do momento especial, onde a mulher ovulou e este óvulo encontrou-se com o espermatozoide, houve a famosa gravidez. Lembrando, então, que a célula ovo é a primeira célula do novo indivíduo, que se forma do gameta de dois seres, dos dois sexos, masculino e feminino. Então, sofre várias sucessivas transformações celulares, que chamaremos então da primeiro arranjo de agregação de células, que é a mórula, depois nós temos a gástrula, brácula e blastocisto. Chegando nesse ponto, o blastocisto já é um quinto ou sexto dia que ele vai chegar ao útero, ele demora em torno da sua praia. Imagina que é chegando ao litoral, né? Depois que ele chega no seu destino, outro obstáculo, a fixação ou nidação. Nidação é o nome técnico que a gente vai dar, então, para fixar-se no útero, que também é outro desafio. Aí, a formação da placenta ocorre nas primeiras semanas, que é um elo de comunicação entre mãe e filho, metabólitos, trocas, tudo que precisa para aquele novo ser é acompanhado por isso. O embrião, então, na primeira semana tem essa característica aumentada, para vocês relembrarem. O embrião, na segunda semana, já preso, ligado no útero. A terceira semana, então, onde há início da formação do sistema nervoso, fundamental para a formação do novo indivíduo, por isso que tem que estar bem suplementado de algumas vitaminas, por isso que o médico pede um preparo de ácido fólico para fazer essa adequada formação do sistema nervoso humano, que ele começa de uma placa que vai se dobrando e formando por volta da terceira semana de gestação. Primeiro mês, então, a gente já vai ter essa imagem daquele novo ser. A quarta semana, já temos uma cabeça volumosa, os membros não estão formados, mas são esboços do que será, e já tem o coração. Então, essa é a imagem da quarta semana. O segundo mês de gravidez, então, já temos na oitava semana, já passa a se chamar feto e não mais embrião. Temos olhos que são identificados, pés, mãos, informação. Terceiro mês de gestação, dependendo, o sexo já pode ser reconhecido, a pele é mais translúcida e rosácea. No quarto mês, então, o coração bate de forma acelerada e tem movimentos com frequência. Já podemos observar os BCFs.
Com 5 meses, então, nós temos ultrassom. No 5º mês, nós temos os cabelos crescendo, unha se formando, e já tem 31 centímetros. Aos 6 meses, a retina é sensível à luz e a musculatura se desenvolve com muita rapidez. Temos a presença do vérnex e do lanugo. O que vem a ser isso? O vérnex e o lanugo. Então, o vérnex é aquela camada protetiva, por isso que agora, quando a gente fala em impacto humanizado, a gente não retira, né, que uma vez que dava um banho completo, hoje em dia a gente não tira mais essa camada, que ela é muito importante. E o lanugo é as penugenzinhas, né, que o bebê já nasce com essa característica. Na ultrassonografia do 7, a gente pode ver essa concepção. No 7º mês, já tem chances de sobreviver fora do útero, tem 45 centímetros e pesa 1,5 quilos. Devido ao aparecimento, então, das camadas de gordura, ao 8º mês, o feto torna-se mais arredondado. Aos 9 meses, o feto já está pronto para nascer, tem 51 centímetros e pesa em torno de 3 quilos. Então, a gente tem um arredondamento para mais ou para menos. Lembrando que hoje em dia, quando a gente fala em parto humanizado, não esqueçam que quem determina a hora de nascer é o bebê. Então, quando a gente fala num parto humanizado de baixo risco, que é todo feito pela enfermagem, quem determina é o bebê. Mandei vários estudos para vocês verem. Tem bastante material para vocês se divertirem lá no grupo. Parto normal ou cesárea. Então, essa escolha vai ser sempre pelo normal, se puder se escolher. E se não der, a gente opta pela cesárea. E a realidade acaba sendo cesárea e se der, parto normal. Mas é o contrário. Temos que trabalhar desde como um exemplo dos países desenvolvidos, onde o parto normal é realmente natural e a cesárea é um plano D. Então, é bem importante termos isso desde o primórdio. O parto normal é normal, e se não puder, teremos a cesárea. Então, nós temos uma imagem do parto normal. E a cesariana, que não há a liberação de ocitocina, que não há o momento, né, onde o bebê teve todo aquele exercício para nascer. Agora, quando a gente passa para uma cesariana, que passou os estágios, né, e o bebê rompeu a bolsa, que teve a contração, ele sofreu um preparo. Então, a gente vai ver mais isso quando falar propriamente disso no parto. Ok, então a gente viu tudo normal, tudo em ordem. E agora, quando não está normal? Quando nós temos as famosas intercorrências. O que a gente deve fazer quando a gente tem as famosas intercorrências? A gente precisa reconhecê-las para poder trabalhar. Então, quando temos as famosas intercorrências, o que devemos fazer? Então, vamos lá.
intercorrências e patologias específicas desse período. Então, as cardiopatias, então, são doenças relacionadas ao coração. São muito comuns na gravidez, principalmente a cardiopatia reumática e seus defeitos congênitos. As alterações fisiológicas do sistema cardiovascular na gestação são, então, específicos, fisiológicos. Se entende a alteração fisiológica como o quê? Vamos ver se você tem esse entendimento. O que são alterações fisiológicas? Quero ouvir de vocês agora. Parte fisiológica seria uma parte dito normal ou natural do organismo. Exatamente. Esperado, não é? Então, a gente precisa saber o que é fisiológico, que vai fazer parte, o que não é mais, né, que se torna não fisiológico. Então, nós vamos aprender a conhecer isso. Então, os sopros são bem funcionais devido ao aumento da velocidade do fluxo sanguíneo, né, porque é uma circulação compartilhada. Palpitações e taquicardias em repouso quando se pratica exercícios leves, já há um aumento de 20% a 30% dessa circulação. A cardiomegalia, então, que é um aumento do coração, envolve aumento do volume de plasma, que determina o aumento do fluxo pulmonar. Então, também, se for fisiológico dentro de parâmetros aceitáveis, também estaremos entendendo que se experimenta até esse tipo de alteração. Então, vocês podem anotar que é comum na gravidez, então, as alterações fisiológicas. O que não é comum são defeitos cardíacos congênitos. Então, nós temos um prazo para corrigir essa intercorrência, a gente pode chamar fisiológica, mas que faz parte. Se não houver a melhora, aí sim precisa-se de intervenção. Então, sopros funcionais são esperados palpitações e taquicardia durante exercício ou em repouso, a cardiomegalia, que é o aumento do volume. Então, tudo isso é esperado, porque é palavra fisiológica presente. Significa que devido à circunstância aumentada, eu terei. Então, sempre percebam-se os sopros, palpitações e cardiomegalia. Agora, como que eu vou saber, como que eu vou fazer uma ficha, um exame clínico para fazer uma avaliação pré-concepção do risco maternal? Então, é bem importante, o ideal é fazer toda a preparação. A gestação vai ser que nem a construção de um artigo, é um preparo. Então, a gente tem que se preparar um ano antes, com alimentação, vitaminas, preparo, exames, rotinas e lentes. Quando a gravidez é uma surpresa, que a gente diz, né, não foi planejada, a gente acaba, então, tendo que fazer as coisas de uma forma mais rápida. Mas quando ela é planejada, a gente tem como estar se preparando tanto o nosso corpo, físico e mentalmente para uma gestação. Porque apesar de ser um ato natural, ele requer preparo. Então, a gente vai ter várias aptidões que devem ser preenchidas. Então, avaliação pré-natal, gestação paciente clinicamente estável. Então, a gente vai fazer algumas perguntas para poder rever planos. E também tem hoje, quando a gente fala em parto humanizado, tem um plano de parto por escrito, que a mãe já faz as suas preferências obstétricas. Então, quem decide a hora de nascer é o bebê, e quem é protagonista do seu tipo de parto é a mãe. Então, a gente tem que indicar para ela o que ela tem, os riscos e benefícios de cada método, e o que ela pode esperar. Então, a gente sempre vai querer considerar o que tem e o que não tem, e falar dos riscos e os benefícios. Então, a gente tem que seguir toda essa linha para poder fazer um preparo adequado. Então, vamos ter mães que já vão ser de risco por si só, por várias situações, mães diabéticas, mães hipertensas, tem várias listas de mães que já entram como gravidez de risco e tem as de baixo risco. Prof. Oi? Eu tenho uma pergunta. O
é indicado o parto humanizado para quando o RN está transversal? Sim, a gente pode estar fazendo isso porque tem manobras que ele pode, se ele tiver proporção, tiver tamanho, pode-se tentar. Uma vez tinha um tabu sobre o bebê que estivesse na posição sentada, que é pélvico. Se o paciente pélvico, o bebê pélvico, só nasceria de cesárea. Hoje, com o avanço, se consegue. O transversal, aí, geralmente, a gente pode dizer que vai ser mais difícil e vai exigir maior preparo. Não se aconselha, então, bebê transversal ou pélvico um parto em casa. Então, ele tem que ir num hospital onde se tem mais recursos se precisar. Então, os partos em casa, que a gente diz, papateiras, e até um nicho que a obstetrícia pode fazer, tem que ter, então, todo esse acompanhamento que precisa. Se tiver qualquer intercorrência, um plantão, né, médico e até do próprio pediatra. Então, existe manobras, mas exige um pouco mais de perícia, né, de cuidado por parte do obstetrícia. Então, é mais difícil, mas ele é possível. Mas eu aconselho a gente a sempre começar com os partos clássicos de baixo risco, que são cefálicos, ou seja, intensos, cefálicos com a cabeça para baixo, pélvico sentado. Então, que a gente comece já o clássico, né, que é todas as condições, cefálico, com dilatação, bolsa rompida, com já um preparo de respiração, então os 9 meses preparados para isso. Então, a gente acaba indicando essa maneira. Então, dentro disso ainda, o que mais que a gente vai esperar? Edema em membros inferiores, varizes e hemorroidas. Dispneia fisiológica, então, pelo aumento da frequência respiratória e pelo tanto que o diafragma é elevado, ele fica pressionado devido ao aumento. É necessária a hospitalização de gestantes cardiopatas a fim de avaliar e prevenir sinais e sintomas. Neste caso, gestantes cardiopatas, que não é fisiológico. Realizar o exame físico e anamnese para estabelecer um bom prognóstico de lesões cardíacas. Lembrando que gestante cardiopata será uma gestante de alto risco. Não será uma gestante que será só nossa, ela será uma gestante compartilhada com a equipe médica. E lembrando, sempre, eu ressalvo que na unidade, na assistência, então, à saúde pública, a referência em Caxias é o Hospital Geral. Então, gestante de alto risco, todo o pré-natal tem que ser feito no Hospital Geral. Essas cardiopatias que não são mais fisiológicas, temos que limitar atividades, dependendo do grau de risco clínico. Tem que ter um acompanhamento também com a nutricionista por causa do aumento de peso, para não sobrecarregar a circulação e, consequentemente, esse coração. A gestante, porque não é um pré-natal exclusivo nosso, mas ela não pode da nossa alçada. Igualmente, a gente terá que acompanhar. E a gestante cardiopata é aquela gestante que nós temos que observar sempre, monitorar ela. Como eu digo, eu vou parafrasear a Bíblia, é a gestante que a gente tem que orar e vigiar. No sentido que tem que estar sempre vigiando ela. Então, a primeira coisa que a gente vai ficar atentas para cardiopatias não fisiológicas, né? A cardiopatia de mãe que já é cardiopata e engravida, por exemplo. Ou uma gestante que adquiriu essa cardiopatia por outras situações. Então, a gente sempre vai procurar comprometimento pulmonar, tosse, hemoptise. O que é hemoptise? É sangramento nasal, não, epistaxe e vômito com sangue, estertores, falta de ar, então estertores na ausculta pulmonar vai ter um ruído de estertor, falta de ar ou dispneia mesmo em repouso, e o sopro diastólico vai indicar uma estenose mitral. Então, nós temos que, o próprio cardio, o próprio médico, até mesmo ele vai diagnosticar um sopro na diastólica, que pode significar uma estenose na válvula mitral, que ela está se fechando. Taquicardia, que sempre vai aumentar com a atividade. Sempre se avalie em conjunto com o médico se deve ou não administrar medicamentos como diuréticos, digitálicos, antibióticos e oxigenoterapia.
Diuréticos, lembrando lá de farmacologia, são medicamentos que agem, então, na função renal. Digitálicos, devido à estenose e o excesso de trabalho cardíaco, são medicamentos que atuam na força do coração. Então, digitálicos. O problema dos digitálicos é a intoxicação digitálica, então tem que ser muito bem avaliado. Antibióticos, então, para prevenir futuras infecções, que a gente fala tanto da válvula como da própria pericardite, que a gente chama, e oxigênio terapia. Então, tudo que for, no caso, para mãe, tratamento clínico, tem que ser avaliado. Lembrando que agora nós estamos falando de cardiopatias não fisiológicas. Quando eu falar em cardiopatia não fisiológica, os sintomas que temos que estar alerta, reforço, são sangramento, tanto ao tossir quanto presente no escarro, ou vômito com sangue. Então, chamaremos de hemoptise, epistaxe, que é sangramento nasal, hemoptise, vômito com sangue. Ausculta pulmonar com estertores, dispneia mesmo em repouso, sopro diastólico na ausculta e taquicardia que aumenta com a atividade. Então, a paciente já é taquicárdica, faz qualquer atividade, fica mais taquicárdica. Lembrando que isso são as mães não fisiológicas. Já no trabalho de parto, vamos observar aumento da frequência cardíaca no momento da contração devido ao aumento do fluxo sanguíneo com taquicardia persistente durante o parto. Durante o parto, nas primeiras 24 horas após o parto, a pressão se mantém alta, geralmente. E a pressão arterial sistólica, que é a máxima, e a diastólica, que é a mínima, aumentam. E o aumento do consumo de oxigênio durante as contrações. Então, algumas alterações, podemos pensar em cardiopatia. Então, o aumento da frequência cardíaca quando temos contração. Nas primeiras 24 horas após parto, temos aumento tanto da sistólica quanto da diastólica e também aumento do consumo de oxigênio. Então, aqui é o bebê, né, o que a gente vai pensando no apagamento do colo, que a gente vai vendo. Aqui nós temos uma imagem, então, do encaixe, né, passando pelo colo, aqui nós temos o exemplo que a gente tem. E depois esse colo se apagando e já encaixando a cabeça. Esse bebê está numa posição cefálica. E o que produz a contração e inicia a dor nas costas é essa abertura que a gente tem. Qual é a conduta de enfermagem durante esse trabalho de parto? Avaliar todos os aspectos desse trabalho de parto e a sua evolução. Também lembrando que, além da mãe, não podemos esquecer dos batimentos cardiofetais do bebê, PCFs e a própria dilatação em si. Temos que dar muito apoio e encorajamento. Uma vez que já está neste momento que começa, a gente tem que dar um apoio. Manter a paciente em posição semi-follow, que vocês vão lembrar que é aquela posição onde a cabeceira está mais erguida, diminuindo o esforço respiratório, controle frequente, então, dos sinais vitais, e serão administrados analgésicos conforme a prescrição e necessidade, né, a fim de aliviar a dor, ansiedade e para manter a oxigenação, uma vez que a oxigenação é algo que diminui. Então, a conduta do trabalho de parto será essa.
avaliar todo o trajeto, então avaliar tanto mãe quanto bebê, principalmente a parte da frequência cardíaca e encorajar a continuar. Observar, então, complicações, manter esse paciente nessa posição semifolo, então ela não é ideal para o parto, mas é ideal para a respiração. Então, controle frequente dos sinais, principalmente depois que o bebê passar pelo canal, e medicar conforme prescrição, se for prescrito, se for necessário. Já no pós-parto, também vamos observar complicações. Então, a mãe cardiopata não terá excesso de volume de líquidos, né? Até para não aumentar o volume circulante. E no pós-parto também, para evitar uma insuficiência cardíaca congestiva, que é a ICC. Então, é quando o coração está congesto, porque ele não conseguiu mandar volume adequado para o pulmão para fazer a hematose, que é a troca, e devido à queda súbita dessa pressão que estava lá em cima, intraabdominal, pela presença do concepto do feto quando ele nasce, então há uma queda abrupta, tanto da parte de hormonal quanto física, então é uma mudança enorme. Assim que possível, já estimular a deambulação precoce para evitar a trombose, ajudar a paciente a reconhecer quais são as suas limitações, porque por ser cardiopata ela já tem limitações a mais, poupar então de um desgaste desnecessário, auxiliar com a amamentação e com os cuidados do recém-nascido. Então não é o momento de chegar e dizer, vamos lá, mãe, que vai ter que fazer todos os cuidados. Pensa que tem um componente a mais. A gente não pode tratar ela como se fosse quebrar, mas também não pode dar excesso de condutas para ela. Então, você tem que lembrar que o pós-parto, lembrando que a gente está tentando também fazer isso, é sempre observar complicações. O que pode dar é insuficiência cardíaca congestiva para as mães cardiopatas. Então, a gente vai estimular a deambulação precoce, mas sempre com cuidado. E ajudar no que precisa até ter a sua pronta reestabilização. Então, a gente vai auxiliar no que realmente for preciso para ter um esforço, no caso, poupar. Quais são os principais diagnósticos para estes casos, né? Então, porque a gente pode ter uma mãe cardiopata, que é cardiopata, mas está controlada. A gente vai ficar sempre de olho no que pode acontecer. Então, eu quero que vocês anotem e lembrem dos principais diagnósticos. Então, a gente vai começar com o diagnóstico de risco. Então, é risco de complicação ou disfunção cardíaca. Então, o diagnóstico de risco não significa que se eu tomar todos os cuidados vai acontecer. É uma paciente com risco de complicação ou disfunção cardíaca. Então, o que eu devo fazer? Observar, então, pulso, pressão, arritmia, cianose, dispneia e edema. São sinais clássicos de alteração cardiológica. Então, cianose, dispneia e edema, e tanto no ritmo também. Esforço ventilatório, monitorar ruídos, quando sibilos, roncos estertores e fadiga muscular do diafragma. Então, além de vocês prescreverem a rotina para esse diagnóstico, nós vamos dar ênfase à cianose, que é a roxidade de extremidades, dispneia e edema. O edema, quando ele passa do fisiológico para uma gestante, ele tem que ficar sempre de olho. Qual é o edema que temos que ficar de olho? Aquele que em 24 horas dobra de tamanho. Principalmente porque a cardiopata é uma gestante, né, e depois uma puérpera que tem restrição de líquidos, até para não dar uma sobrecarga. Ela já está com a circulação aumentada, então não vai ser aquela paciente, por exemplo, que nós vamos colocar a Ringer, que é um soro expansor. Será um soro fisiológico, mas só o necessário. Lembrando, então, que o soro Ringer lactato é um expansor de volume, que é um soro que geralmente se utiliza. Mas, como é uma mãe de risco, será colocado
mas o parto humanizado pede para o baixo risco se quer funcionar, não é? Então, vocês vão ter que ter bem claro o que é o parto de baixo risco e quais são as condutas, e o que a gente acaba tendo que sair um pouco do protocolo clássico. Não é que a gente tem que acabar colocando algumas coisas. Então, mudou muito o protocolo do parto humanizado, e depois que a gente falar só em parto, a gente vai ver. Outro diagnóstico possível também é o padrão de sono prejudicado relacionado à angina e dispneia. Então, quando a puérpera, a mãe ou a gestante apresentar dispneia, ela vai ter o padrão de sono prejudicado relacionado à angina, que angina é a dor do coração, né? Então, dor no coração, relacionado à dor e dispneia. Então, padrão do sono prejudicado. Relacionado à angina, que é a dor no coração, o coração não dói, dói sim que a angina. Angina e dispneia. Então, quando a gente fala em angina, sempre observe fadiga. Então, a mãe tem sim aquele cansaço pós-parto, mas temos que observar, além disso, se ela está fatigada ao despertar. E se sente sonolenta e agitada. Depois de ter descansado, ela continua fatigada. Então, tem que observar. Temos que também ter em mente controle do sono diurno. Então, não dormir muito durante o dia, tem que fazer um descanso, mas não o tempo todo. Discutir com a família quais são as reais medidas de conforto e técnicas de monitorar esse sono, porque vai mudar toda a vida. Ensinar a paciente a relaxar, ter um minuto para ela também, e observar as circunstâncias físicas. Se ela faz a apneia do sono, se tem alguma parte obstruída, se já era uma paciente que tinha obstrução antes. Então, tem que monitorar esse padrão do sono e quantidade de horas dormidas. Então, tem que ter um ambiente calmo e seguro. Então, é muito difícil quando envolve aspectos sociais nisso, não é? Mas a gente vai ter que tentar garantir isso. Então, é padrão do sono, né? Para melhorar esse padrão, que ela possa descansar ao menos quando ela estiver no hospital. Agora, nós vamos falar de diabetes mellitus. Então, saímos das cardiopatas, agora nós vamos falar da diabetes mellitus. Lembrando que a gestante pode ser, então, gestante diabética. Então, paciente diabética que engravida, é possível sendo diabética, se ela estiver compensada, controlada, ou gestantes que adquirem ela na gravidez, que é a gestação. Ou seja, o único motivo dessa diabetes é o concepto. Assim que nasce o bebê, ela se cura da diabetes. Lembrando que é por causa da placenta que fica sequestrando. Então, a placenta acaba produzindo. Não adianta até, muitas vezes, ela toma medicação, não adianta ela fazer dieta, porque a placenta vai continuar produzindo alto nível, né, sequestrando glicose e impedindo a produção de insulina. Então, é muito comum tem que ter um controle, uma dieta, no caso, rigorosa. Só a dieta não vai funcionar, tem muitas que têm que tomar medicação associada, acaba tendo aumento de peso e, consequentemente, aumento do bebê. Então, lembrando que diabetes é uma doença de ordem metabólica que pode ser hereditária ou crônica, se caracteriza, então, por quadros de hiperglicemia, que é o aumento da glicose, glicosúria, que é, então, a liberação de glicose pela urina, cetoacidose, é quando nós temos acidose metabólica, e aumento do catabolismo proteico. Então, ela acaba retendo proteína, né, que não vai ser bom para o rim. A diabetes mellitus gestacional, que tem a sigla DMG, se caracteriza, então, pela intolerância à glicose e se diagnostica, então, desde o período da gestação. Então, por isso que é solicitado glicose em jejum, curva glicêmica. Então, nessa intolerância, deve ser os hormônios antagônicos da insulina, que vão ser secretados sempre pela placenta,
e geralmente se inicia no segundo ou no terceiro trimestre. E lembrando que nós vamos dividir essa gestação em 3 trimestres, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, a gente pode ter mães diabéticas, então, que eram diabéticas, mães DM, tanto do tipo 1 ou tipo 2, mas estão controladas, e o próprio evento metabólico pode descontrolar, ou mães que adquirem a DMG, que é diabetes mellitus gestacional, que tem a ver, então, com os hormônios antagônicos secretados pela própria placenta. Então, a placenta é o órgão mestre envolvido nisso, porque ela produz hormônios antagônicos da insulina. Então, nós temos aqui um mapa mental que vai auxiliar vocês. Então, nós temos aqui os 3 tipos básicos, depois tem subtipos para vocês entenderem. Então, nós vamos ter aqui no centro em vermelho. Tipo 1, que a gente vai chamar de autoimune ou diabetes do tipo 1, a diabetes gestacional em verde e a diabetes tipo 2, que tem a ver com hábitos e genética, que é a DM2. Então, de novo, em vermelho, diabetes 1, autoimune ou a diabetes que a gente chama de adolescente, né, que é jovem, que é a total destruição e incompetência que a gente diz sobre a célula, a gestacional, que tem a ver com a placenta, e a tipo 2, que é aquela que é adquirida com hábitos, genética e sobrepeso. Então, vamos pensar assim, quando a gente fala em gestacional, os hormônios e enzimas do pâncreas também é um fator de risco para a DM2, o fato de se ter tido uma gestação, uma diabetes gestacional, uma gravidez diabetogênica, ela já é por si só, e aumento da resistência materna à insulina. Então, essas são as características de uma diabetes gestacional. A tipo 1, então, a autoimune, em vermelho, ela pode ser do subtipo 1A ou subtipo 1B. Então, a subtipo A tem presença de anticorpos e a B tem ausência de anticorpos específicos. Então, dentro disso também nós temos outros tipos similares que vão causar defeitos genéticos na função das células beta e na ação da insulina. Dentro disso, nós vamos ter alterações neonatais e de mitocôndrias. Então, a gente também vai ter alterações nessas células. Algumas doenças do pâncreas e endocrinopatias também podem produzir. Então, induzida por medicamentos, formas mais incomuns de diabetes autoimunes e algumas infecções e síndromes também propiciam isso. Lembrando que é um grande evento metabólico a gravidez por si só e pode gerar toda essa inconformidade na mãe. A tipo 2 em amarelo, então, é a que geralmente não vai ter sintomas, vai ser a silenciosa, quando nós temos uma resistência periférica à insulina, que essa é a mais comum, e é de 90 a 95% dos casos. Então, lembrando sempre, né, que é o HGT 100, acima de 100, nós vamos ter esses 3 tipos básicos. Então, diabetes mellitus, nós teremos tipo 1, a gestacional, tipo 2. A tipo 1, então, pode se diferenciar em defeitos sub-1, sub-B, e também nós temos um terceiro, 4 tipo, que é outros tipos que tem literaturas que vocês vão ver como delta, mas tem a ver com desordens do pâncreas, desordens externas, né, fora das glândulas ou diretamente dentro de endocrinopatias, que podem ser induzidas por algum medicamento, por alguma forma incomum de DM autoimune que não se classifica nesse subtipo, e ainda infecções e síndromes que levam a isso. Então, hoje a gente pode dizer que além da diabetes tipo 1, gestacional e tipo 2, nós temos as outras tipos que se enquadram. Então, são 4 tipos que podemos enfrentar.
Os casos que se incluem são hipoglicemias de jejum ou teste de intolerância à glicose, que é o TPGO, mas que se normalizam muitas vezes após o parto. É muito importante manter os níveis glicêmicos maternos, porque a oscilação vai ligar a mortalidade do recém-nascido. Lembrando que toda a parte do diabetes gestacional vai afetar diretamente o bebê. É um bebê que tem fibroadenal, que nasce com doença ventilatória, que nasce com hipoglicemia ou com peso aumentado. Então, nós temos que ter todo esse cuidado. Não tem é fake dizer que a mãe tem que comer por 2 e comer tudo que tem vontade. Tem que ter um controle, principalmente se tiver alguma dessas classificações que a gente viu. Diabetes 1, diabetes 2, diabetes gestacional ou outros tipos. Então, por isso que o pré-natal é fundamental fazer a glicose, os exames importantes, todos eles acompanhando. Por isso a importância da equipe imunológica. Diante disso, uma reflexão. Quais serão as consequências do diabetes na gestação? Tem muita repercussão disso. Então, sobre a mãe e sobre o feto. Então, nós vamos ver quais são as principais formas de repercussões. Então, dentro disso, consequências para a mãe. Então, a mãe terá maior incidência de infecção do trato urinário. Maior incidência do bebê ser um polidramo, ter excesso de líquido amniótico, que também não é adequado. Maior índice de abortamento espontâneo e maior tendência a cetose e acidose. Então, o padrão respiratório vai ficar todo comprometido. Então, consequências da VM para a mãe. Né? Então, a gente vai ter mãe e bebê. Mãe, de forma resumida, nós teremos infecção do trato urinário, maior risco. Teremos bebês polidramios, então, com excesso de líquidos, que nós chamaremos de polidramio, poli de muitos e drâmio líquido. O bebê não pode nem estar, que a gente fala passo seco sem líquido, e nem excesso de líquido, que também é prejudicial. Então, é um polidramio que tem acima da litragem necessária, que isso se vê no ultrassom. E também maior índice de aborto espontâneo. Tendência à acidose metabólica, que a gente falar que insuficiência, o paciente tem acidose, vai entrar em tratamento relatório e vai ter que ser entubado. Então, cetose e acidose. Então, aqui nós temos um bebê, geralmente ele vai ser um peso acima, porque ele vai receber muita glicose. Então, os níveis de glicemia da mãe são altos, vai passar para o bebê também, vai ser um bebê com peso aumentado, além do percentil da curva dele. Quais são as consequências para o bebê, para o feto? Então, nós tínhamos a consequência mãe e agora para o feto. Consequências para o feto. Maior incidência de má formação congênita, ou seja, aquelas do nascimento. Então, vai aumentar o índice de malformações congênitas. Maior índice de morbidade neonatal. Então, a hipoglicemia pode levar a maior índice de morbidade. Então, o índice de morbidade é morte neonatal. Maior incidência de complicações respiratórias, sofrimento durante o parto, morte fetal na 3ª ou 4ª semana de gestação, então é morte ainda intraútero. Rápido crescimento do feto acelerando, então ele não consegue comportar o tamanho, né, para o seu desenvolvimento do esqueleto, onde ele vai ter deposição excessiva de gordura e, consequentemente, retenção de líquidos. Então, o crescimento é maior do que o corpo, né, o crescimento acompanha. Então, vai ter um crescimento acelerado, não compatível com o crescimento ósseo.
Então, vai ser difere, né, do crescimento para a idade, o ósseo do que altos níveis de glicose, né? Então, isso vai dar um sobrepeso, então não é um bebê saudável, né? Todo mundo tem essa falsa sensação de achar que um bebê gigue, que é grande para a idade gestacional, lembrando lá de tópicos, é um bebê que é saudável, nem sempre. Então, vai ser um bebê que vai ter excessiva gordura, no entanto, ele vai ter retenção hídrica. Outra má formação, pé torto congênito. Então, quando a gente fala, saindo da parte da diabetes, já entramos no pé torto congênito. O pé torto congênito, já diz, né? É um pé torto do nascimento. Muitos bebês vão esperar a estabilização, vão usar a bota, tem uma bota ortopédica que se usa e depois até muitos têm que fazer um procedimento. Mas sempre vai se tentar, né? Você já acaba vendo nas imagens que tem esse pé torto, tentar tratamento conservador. O que é tratamento conservador? Com gesso, se não for possível, então daí vai ter que fazer a cirurgia. Então, o diagnóstico será feito por uma investigação e acompanhamento da glicemia, índices maiores ou iguais, como a diabetes pré-gestacional. Aqui acabou pulando, não estou lá no voltar aqui do diagnóstico que é feito por meio de uma investigação e acompanhamento da glicemia. Então, sempre a gente vai considerar índices, ainda lá no diabetes maior que 126. Se a glicemia for menor ou igual a 92, maior ou menor que 126, o médico fará o diagnóstico de diabetes gestacional. Lembrando que o médico é muito rigoroso, ele segue um protocolo grande, seja até muito precoce. Se a gestante tiver esses HGTs aumentados, tinha faltado essa parte antes de vocês virem para o pé torto congênito, já entram até com medicação. Então, o protocolo pede que entre com metformina, que é um hipoglicemiante oral, e tem muitos médicos que têm a conduta de já partir para a insulina regular. Então, vai depender do que se acredita. Tem muitos estudos que provam que sim, eu tenho que tentar um método menos invasivo, que a insulina é o último recurso. Tem outros obstetras que já partem, então, direto para a insulina. Vai depender da conduta médica. Sempre tem que ficar de olho nessa investigação e ela deve ser feita em todos os pacientes, independente de ter histórico de diabetes ou não. Sendo que a que tiver histórico, então, tem que ser acompanhado em conjunto, associar, além do obstetra, um endocrinologista, que ele que é o profissional, então vai ter mais um profissional agregado à equipe. Então, só voltem lá antes a gente chegar no pé torto congênito, que são os resultados parciais. Então, glicemias em jejum, além de ser o primeiro que a gente faz, também terá esse acompanhamento, onde iremos considerar HGTs maiores ou iguais a 126, já serão considerados diabetes pré-gestacional. Então, um HGT de 126, geralmente eles vão pedir um pré e pós-refeições. E se for em jejum maior ou igual a 92, também será feito um diagnóstico de DM gestacional. Sempre será em jejum maior ou igual a 92 e menor que 126. Então, ficou ali, vai ser considerado também. E nesses casos, a glicemia sempre vai ser repetida e avaliada. Ele pede também HGTs diários, 3 vezes ao dia, para acompanhar a semana da gestante. Então, nesses casos, também é feito isso. Pode ser que ela procure, se não tiver o aparelho, vá até a unidade básica, ou muitos adquirem um aparelho para ter um controle maior. Então, qual é o tratamento? Composto, além de orientações alimentares e controle de peso, exercícios, respeitando as contraindicações. Se tiver diabetes associada, a cardiopatia, então é mais um limitante. Então, ele vai pedir, como eu disse, de 3 a 4 ou até 7, dependendo.
Esse controle, então, vai ser iniciado de acordo com o tratamento farmacológico, que pode ser a metformina ou a insulina. Então, essa mãe que está na pré-diabetes ou entra na lista de diabetes gestacional, terá que fazer um controle de 4 a 7 vezes por dia e o início ou não da medicação será de acordo com o endocrinologista. Geralmente são bebês que não se segura muito tempo, né? Então até 37 semanas no mínimo, que é o a termo, muitas vezes tem que ser interrompido antes. Se não tiver, não se conseguir controlar. Então é um exercício contínuo e um acompanhamento contínuo para ver se consegue controlar. Quais são as condutas que devemos tomar? Então, avaliar sempre uma necessidade individual, que vai ser uma decisão da equipe, não só uma decisão do enfermeiro, como de toda a equipe. Temos que trabalhar nas pré-diabéticas o mais cedo possível, tanto no exame físico quanto na anamnese, e determinar a condição obstétrica e clínica geral do paciente. Então, toda paciente que estiver ali não vai mais ser considerada de baixo risco, será uma paciente do alto risco. Então, nós temos que ter essas condutas. Se tiver necessidade individual e planejar com a equipe, faremos. Diagnosticar precocemente, sempre o mais precoce, será benéfico. E determinar a condição obstétrica se ela bate com a clínica. Isso tem que ser continuamente. Então, a relação com a dieta, medicação, sinais e sintomas, complicações, e também, se necessário, para aquelas mães que têm que aplicar insulina, como aplicar, como administrar, como diluir, enfim, é tudo orientação, da enfermagem. E o controle rigoroso por exames frequentes de acordo com o seu estado. Pode ser semanal ou diário. Os exercícios, se não tiver contraindicação sempre, eles ajudam muito, encorajar a paciente a falar tanto da parte dos seus medos, quanto de suas queixas e dúvidas. Então, diabetes é um trabalho diário de orientação, de autoafirmação e cuidado. A mãe tem que ter cuidados extremos com a sua saúde, porque ela também responde à saúde de um outro ser. Então, resumindo, tem que ter controle de HGT, dieta, peso e exercício. Então, ela não vai poder ter uma alimentação baseada em besteiras. Tem muitos alimentos que estão retirados pelo nutricionista. Então, tem frutas que são retiradas, tem quantidades que são colocadas, porque tem frutas que têm mais glicose que outras, tem alimentos que têm, verduras que têm. Então, além de ter toda a restrição, ela também terá uma dieta não só restrita, que a gente diz de alimentos industrializados, mas também de alimentos que pareceriam que poderiam ser liberados, mas que uma mãe diabética terá toda a restrição. Então, precisa da intervenção de um nutricionista. Quais são os principais diagnósticos de enfermagem para estes casos? Então, para diabetes, qualquer uma delas, o risco de infecção relacionada à doença crônica e defesas secundárias inadequadas. Então, também é um diagnóstico de risco. Essa diabetes pode estar controlada, apesar de todos os riscos. Então, é risco de infecção, podem já anotar, os diagnósticos possíveis. Relacionado, então, vocês vão aplicar isso quando tiver uma mãe diabética. A doença crônica, porque é uma doença crônica degenerativa, né? Tem a ver com como ela mexe com as defesas e defesas secundárias inadequadas. Então, acrescentem defesas secundárias inadequadas. O enfermeiro deve acompanhar os resultados dos exames, orientar a gestante para que informe o ocorrência da disúria, que é o desconforto urinário. Então, é bem importante estar atento à infecção urinária que pode aparecer. Então, observar disúria.
O outro diagnóstico será risco de perfusão tisular, renal ineficaz. Então, risco de perfusão tisular, renal ineficaz, relacionado à redução do fluxo sanguíneo. Pode ser tanto venoso como arterial. Aí a gente vai colocar. O enfermeiro, então, tem que acompanhar os exames e orientar quanto à importância da ingestão hídrica adequada. Então, todas as gestantes que tiverem ali perda de proteína na urina, aparecer isso, deve ter esse acompanhamento. Ingestão hídrica adequada. Outro risco de lesão materna relacionada à alteração do metabolismo. O que o enfermeiro tem que se atentar? Sinais de hipo e hiperglicemia. Então, outro diagnóstico importante do período, risco de lesão materna relacionado à alteração do metabolismo. Então, o enfermeiro tem que atentar para hipo e hiperglicemia. Agora, temos um para o feto também, risco de lesão do feto relacionado às alterações da glicemia materna. Então, quando temos uma gestante que tem picos de sobe e desce, podemos utilizar, então, o risco de lesão do feto relacionado às alterações da glicemia materna, uma vez que o feto é altamente suscetível a lesões quando temos uma mãe que tem HGT descontrolado. Então, nós podemos utilizar o risco de lesão, lembrando que diagnósticos de enfermagem de risco são uma previsão do que pode acontecer devido aos sintomas. Então, a gente pode usar esse quando há alterações da glicemia. Então, o enfermeiro deve realizar a ausculta de BCFs pelo menos 3 vezes ao dia. Então, quando tivermos este parâmetro, teremos que orientar ela a procurar a unidade básica e até lá 3 vezes para poder fazer uma cardiotocografia, que a gente vai chamar de MAP, que essa é a cardiotocografia, que é o MAP, que é o exame completo que a gente tem, que busca BCFs e monitorização, ou diariamente, conforme orientação médica, para pacientes que tenham alterações na movimentação fetal. Então, para aqueles pacientes onde o feto está com risco de mobilidade, ela terá que procurar o serviço do centro obstétrico, não tem na unidade básica um MAP, a não ser que seja um centro de referência. Então, esse MAP que a gente faz, que é o cardiotocografia, é um exame completo onde a mãe, cada vez que o bebê mexer, ela vai disparar um display que ela tem na mão e esse display vai, então, marcar quando o bebê se mexe ou não. Então, a mãe vai para o MAP, geralmente uma vez ao dia, para fazer esse exame, ou ausculta BCFs manhã, tarde e vespertino. Então, vai depender da indicação. Então, a mãe que tiver esse diagnóstico de risco, ausculta de BCFs 2 vezes, né? Se ela estiver internada, então tem como fazer 3 vezes, se não, não. E o MAP também diário, para estar observando qualquer alteração para agir de forma precoce. Prof? Oi? E no MAP, 3 movimentações do bebê é suficiente ou é pouco? Durante o tempo que eu tô acompanhando a paciente no MAP, né? Eu deixo a gente mais ou menos meia hora.
o bebê se mexer apenas 3 vezes é um padrão bom? Em meia hora? Isso. Vai depender da idade gestacional. Que idade gestacional se recorda? Oi, prof. Quanto tempo de gravidez? Qual era a idade gestacional? Ai, não me lembro, prof. Mas já era assim uma gestante, tu consegue lembrar mais ou menos meses, coisas assim? Eu acho que era 38, prof. A gente pode dizer que é suficiente, porque o que a gente vai fazer no mapa? A gente vai fazer uma relação movimentação, frequência cardíaca. Então, se o bebê estiver com os DCFs bons, dentro do parâmetro, e não tiver em sofrimento, é um bebê que está grande, né? Ele não tem muito espaço para se mexer, então a gente pode considerar. Então, a gente não pode pensar só na quantidade, mas sim correlacionar fatos, né? Dados. Então, a gente vai correlacionar o traçado cardíaco, a movimentação, ver se ele tem espaço ou não, porque tem muitos bebês que eles estão ali, mas eles não têm espaço, né? E dentro disso, avaliar se tem sofrimento, se tem uma singularidade. Se ele está singular, a gente vai ter que avaliar tudo em conjunto. O mapa, então, ele vem para, no caso, o arcabouço de tudo isso, né? Ele vai ser como se fosse a cereja. Então, a gente está sempre monitorizando e está indo em frente. Muitas têm que voltar à noite ainda, quando não são internadas, quando a opção é não internar. Então, tem que ficar de olho. Mas a gente pode considerar que, ok, né? Vai depender do motivo pelo qual ela está fazendo o mapa. É um mapa de controle? É um mapa por falta de movimentação? No caso aqui dessa próxima patologia da ITU, também a gente tem que ficar de olho, né? Na infecção do trato urinário. Então, o MAP é uma medida padrão ouro, né? O ideal seria todas as mães fazerem MAP antes de entrar. A gente acaba não conseguindo fazer. E a gente acaba deixando para complicações. Porque o certo padrão ouro era fazer MAP em todas. A gente acaba só fazendo aos custos do DCF no baixo risco, né? Mas ao menos se tivesse um MAP para todas é o ideal. Infecção do trato urinário. Então, é uma das infecções mais comuns na gestante, principalmente porque ela é composta pela bactéria Escherichia coli, que a gente tem ela onde? Que ela vive bem. Vamos ver, todos os meus alunos, eu sempre falo nisso. Vamos ver quem lembra. Não nos lembramos, prof. Não, me digam. Onde é que a gente tem ela vivendo bem, essa bactéria? Você sabia que a gente tem Escherichia coli no nosso corpo vivendo muito bem, obrigada? Ou é novidade para vocês? Só falta o barulho do grilo? Era intestino, prof? Muito bem, controle de infecção. Nós temos ela vivendo no intestino comensalmente, ou seja, ela está muito bem obrigada, porque ela auxilia todos os processos, junto com Cândida, albicans, enfim, com outros. No entanto, quando acontece qualquer situação que desagrega, ou desacorda, ou que mexe, ela sai do intestino e migra em rumo à uretra, que é a área VIP para todo o micro-organismo. Então, ela vive lá no intestino, junto com toda a outra flora microbiota em harmonia. Se tu tem que tomar uma quantidade de antibiótico, ela se revolta e vai migrar. Se baixa teu sistema imune, ela também vai migrar. Se eu tenho uma própria translocação, que é durante a higiene fazer a higiene ao contrário, também ela vai migrar. Então, ela está sempre esperando uma oportunidade de atacar. Tá tudo bem, a gestante está em equilíbrio, ou a própria mulher está em equilíbrio, ninguém migra. Pensem assim, baixou a defesa, aconteceu um grande efeito metabólico, ela vai fugir de onde ela estava. Então, Escherichia coli, como outros, são oportunistas. É ter algo que acontece que eles fogem do intestino. Certo? Então, com a gestante não é diferente. 80% dos responsáveis pela infecção do trato urinário é Escherichia coli, que é uma bactéria que a gente pode dizer que é uma gram-negativa, dividindo, que ela é responsável por 80% dos casos. E a elonefrite, então, como a gente tinha visto na disciplina passada, que a gente viu, né? Então, é a infecção do rim. Ela vai ser localizada mais a nível, lembrando de anatomia, parênquima renal, vai ter febre, hipertermia,
sensibilidade na lombar, muito aguda, tanto que nós temos que fazer o exame quando a paciente tiver dor, que é fechar o punho e dar pequenas batidas na região lombar, para ver se é uma infecção urinária. Muitas têm no início ou no final, acompanhado, então, de disúria, que é a dor, ardência urinar e uma urgência urinar. Então, é indicado, sim, o uso de antibióticos, porque tem muita leucocitose, que é o aumento dos leucócitos, que ficam acima do limite, e úria, que é considerado pus na urina, e bacteriúria, que é muitas bactérias presentes na urina. Então, quando tem PPL positivo, que é punho, a gente faz esse teste de exame físico, né, que é tipo pequenos socos, mas não para bater na gestante, mas eu vou mostrar lá como se faz. Se ela tiver dor nessa região, encaminha para o médico para solicitar IQ1, que é a urocultura. Tendo um exame positivo, se entra, então, com a famosa ampicilina, que é o antibiótico da gestante. Então, se usa ampicilina, que é a droga mais utilizada, que causa menos para efeitos para o feto, é a droga ampicilina, que funciona muito para infecção do trato urinário. Infelizmente, é uma urgência, porque pode desencadear trabalho de parto prematuro. Então, a gente não deixa a gestante com infecção urinária. A gente previne. Quando não tem mais como prevenir, aí a gente age com tratamento farmacológico. A ampicilina é uma das drogas mais usadas. Então, a gente tem aqui, relembrando, os rins, ureter, bexiga e uretra. A gestante vai ter a própria gravidade, né, contra ela. Lembrando que o Felipe está esperando uma oportunidade de atacar. E a gente tem os nomes, né? Se é no rim, será pielonefrite. Se é a nível de bexiga, nós vamos ter cistite. E se é a nível de uretra, uretrite. Então, quanto mais baixa, mais fácil de combater. E quando ela vai subindo, mais complicado é. Se temos uma pielonefrite, muitas vezes essa gestante tem que internar. Alguns fatores que vão predispor a infecção na gestação. Então, além de tudo isso que a gente conversou, alterações hormonais, principalmente pela progesterona, que ela faz o quê? Como a progesterona é a droga conhecida, né, o hormônio, então droga conhecido por fazer uma dilatação, ele vai dilatar a pelve e vai fazer um estreitamento no segmento inferior, e também vai proporcionar o retardo do débito urinário. Então, vai ter depósito de urina. E mais a pressão do útero sobre os ureteres vai dar uma êxtase urinária e maior risco de infecção. Então, a própria anatomia te projeta a ter este problema. Então, não tem a ver só com higiene, é muito pequeno, muito simplório a gente pensar porque não tem higiene. São vários fatores, inclusive da anatomia, pela presença da progesterona, pela própria diminuição do processo. Então, o bebê vai ser sempre protegido e a mãe acaba ficando imunossupressa ou imunocompetente. Então, ela fica com a defesa dela diminuída. Então, a anatomia não favorece, a parte hormonal também não. Ela acaba ficando à mercê porque os soldados das defesas a abandonam. A anatomia força o perigo, então ela é uma paciente muito suscetível a isso. Quais são as manifestações clínicas que nos levem a desconfiar? Vai ter a dor na palpação hipogástrica, que vai ser quando se faz o exame, dor ao toque vaginal no baixo ventre. Nós vamos ter o famoso Giordano positivo, que é dor na percussão na região lombar, que é aquele exame do punho, que é Giordano positivo. Eu vou ensinar para vocês como se faz isso, e se faz essa pressão na região lombar, que vai ser chamado de Giordano positivo, que vai ter uma dor quando a região lombar é percutida. Polaciúria, que é a urina frequente. Poliúria, então é outro termo para quando temos grande volume de urina num certo período. Então, ela vai ter muita vontade de urinar, mesmo tendo esvaziado a bexiga, ainda vai ter a sensação que há urina.
Então, nós vamos ter dor urinar, que é diurúria densa, mictúria, que é a urina noturna maior que a diurna. Então, à noite, quando se estabelece, vai ter mais frequência, lombalgia, uni ou bi, náuseas e vômitos. Sempre hipertenia, calafrios, o útero fica irritado, que vai levar a um trabalho de parto prematuro, que é o TPP. Então, uma das principais complicações de infecção no trato urinário sempre vai ser, né, o desencadear do parto prematuro por toda essa dor que há na lombar e esse desencadeamento que ocorre. Então, ITU é considerada uma urgência obstétrica. Ela tem que ser medicada imediatamente. Diante disso, qual que é a conduta da equipe? Então, mais intervenções. Se o paciente, então, está com infecção urinária e não tem nenhuma contraindicação de líquidos não é cardiopata, então nós temos que fazer o quê? Coletar urina com antisepsia local, onde vai ser solicitado urina, então EQU, urocultura e antibiograma. Então, o exame comum de urina, que é o EQU, para a gente ver se tem alguns traços. Urocultura para ver a cultura da bactéria na urina, para saber se é Escherichia, qual que é. E o antibiograma para já ver a sensibilidade da gestante aos tipos, para saber que tipo de antibiótico, além da ampicilina, é necessário administrar. E somente após a coleta é que se inicia o antibiótico. Então, após a coleta com resultado. E essa é a indicação para todos os tipos de infecção. Coleta, faz o antibiograma, que é a busca pelo tipo de micro-organismo envolvido, saber se ele é resistente, sensível ou intermediário, para poder prescrever de forma adequada. Quando termina o antibiótico, dá 48 horas, coleta novamente para ver se teve sucesso e teve a cura. E seguimos com a orientação de 3 a 4 litros por dia. Por que é importante para toda a equipe isso? Eu não posso prescrever empiricamente, ou seja, baseado sem ter evidência. Então, a gente tem que, sim, o médico tem que pedir um antibiograma. Vocês vão ver isso mais comum em UTIs ou internação, mas a nível ambulatorial, eu devo, sim, praticar essa parte do antibiograma. Não sei quem conhece, já viu o antibiograma, quem não é da área sabe o que é. Viram em micro ou em farmaco, viram alguma coisa assim? Alguém conhece? Meus ouvintes Acho que não, prof, não lembro. Nunca viram? Pessoal que trabalha na área. Já viu? Rogério. Eu sei que tá ali, deixa eu ver quem mais que tá. Agora. Ver eu não vi, já ouvi falar. Matheus. Eu tinha visto o Matheus. O Matheus ainda está? Será que o Matheus abandonou a aula? Então, o antibiograma é um exame que o médico vai pedir, então, em conjunto. Ele vai testar amostras, então vai ser feita uma semeadura e vai ser colocado vários tipos de antibióticos com indicação. Esses antibióticos vão ser testados na ação contra aquela bactéria que foi isolada. Então, dentro disso, vai ver se o antibiótico é eficaz, aquele tipo de germe, porque eu posso ter uma Escherichia coli resistente à ampicilina, eu posso ter uma Escherichia coli resistente à macrodontina, etc, etc. Por isso que eu não posso dar um tiro no escuro e prescrever um antibiótico que eu não sei se o paciente é resistente. Se ele for resistente, eu posso ficar tomando 1 ano, não vai acontecer nada, porque é aquele tipo de micro-organismo resistente àquela droga. Se ele for sensível, o S significa que ele é sensível, então vai funcionar. Faz o tratamento de acordo e ele vai conseguir combater. E se é intermediário, ele fica ali numa resistência a uma certa dose, mas se usa uma outra dose, ele é eficaz. Então, a gente sempre vai começar com perfil sensível, né? Vai combater e evitar os resistentes, porque não vai funcionar.
Então, é bem importante a gente conhecer. Quanto mais antibiótico se usou na vida, maior a probabilidade de ser resistente. E é uma cadeia imensa que a gente pode pensar de uso quanto a isso. Eu até vou procurar se tem algum antibiograma. Quem tiver e quiser levar, disponibilizar. Tem alguém que já fez um antibiograma? Ninguém? É pré-feriado, será? Vamos continuar, então, eu devo parar. Então, durante, mães que tiveram, então, estão com infecção do trato urinário, temos que funcionar uma hidratação, ou antes, para inibir o trabalho de parto, então, geralmente é internado e é feito, então, medicamentos para reter esse trabalho para não desencadear. Geralmente, então, já se prepara o pulmão, já segura, faz controle rigoroso de temperatura e avaliação na dinâmica uterina. Vamos supor que essa gestante está internada no setor clínico normal, a gente chama a parte, então, das enfermeiras do centro obstétrico, ou então, se ela estiver internada no próprio centro obstétrico, vai ser avaliação, né? Se chamar sempre uma colega que tem mais expertise no caso. Sempre, 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 sempre observar perdas vaginais. Líquido ou sangue não pode estar presente. Orientar a paciente a ficar sempre em decúbito lateral esquerdo, que é a posição mais adequada, até pela própria anatomia. Acompanhar o tratamento, então, da coleta de hemograma, sempre comparando com anteriores. Então, um dos cuidados principais será hidratação e que iniba o desencadeamento do trabalho do parto, além do antibiótico, né? Então, manter controle rigoroso de temperatura e perdas vaginais. Isso é quase que um dogma. Toda gestante a gente tem que ver perdas vaginais. Sempre tem que estar presente na nossa evolução, inclusive orientar a nossa equipe. E o decúbito lateral esquerdo é a posição mais adequada. Quais são os principais diagnósticos de infecções do trato urinário? Então, os principais diagnósticos desse processo são eliminação urinária prejudicada relacionada ao esvaziamento incompetente da bexiga, secundária à infecção. Então, um dos diagnósticos possíveis do trato urinário é eliminação urinária prejudicada relacionada ao esvaziamento incompetente. Esse incompetente é tão forte, né? Mas a gente usa essa palavra da bexiga. E aí, se tem o componente da infecção, secundário à infecção. Vai ser a enfermagem que vai determinar se existem causas agudas para o problema. Por exemplo, cálculo renal. E solicitar a avaliação do úri se necessário. E se ainda tiver incontinência, que é a perda de urina associada, tem que se investigar a história. Quando começou, durante ou depois, o que aumenta? Pode ser que a mãe, a gestante, já tinha incontinência urinária antes, então não é específico da gestação, é anterior. Então, cabe à enfermagem investigar este histórico. Até aqui, tudo certo? Sim, pronto. Obrigada. Quando há muita dor associada, nós vamos usar o diagnóstico de dor aguda. Então, dor aguda relacionada à inflamação e infecção da uretra, bexiga e outras estruturas do trato urinário. Então, vocês não vão fazer ali um diagnóstico
com tudo. Vocês vão colocar onde é a dor e vai ser localizado. Então, o enfermeiro deve explicar as causas da dor, discutir métodos e medicações. Então, lembrando que tem medicações que gestantes não podem fazer. Alguém tem alguma ideia de qual medicação que a gestante não pode fazer? Ninguém sabe? Não? Dipirona. Então, dipirona a gente não administra na gestante. Então, a gente vai administrar paracetamol, Tilenol. Nós não vamos administrar Buscopan composto, somente a iosina, porque o Buscopan composto é a associação da iosina com a dipirona. Então, gestantes podem fazer iosina e paracetamol. Se o médico se engana, se é um médico de emergência que não está acostumado, a gente tem que, gestante, não pode medicar com dipirona, vai ser com paracetamol gota. Então, vocês também vão ter que estar com os olhos atentos. Ou vocês acham que nunca aconteceu de prescreverem? Não podia. Já várias vezes. E a equipe de enfermagem vai lá e diz, doutor, mas é gestante. O senhor quer mesmo essa medicação? Ah, não, então vamos mudar. Eles ligam o botão do automático, né? Hipertermia relacionada à infecção, então só vou poder usar esse diagnóstico se tiver febre. Se não tiver, eu não vou poder botar hipertermia. Então, sempre líquidos na febre, porque ela tem uma perca importante. Então, tem febre, não tem restrição, líquido. E fica orientando, então, banhos mornos, não pode ser um banho gelado nem muito quente, banhos mornos e medidas físicas também podemos prescrever, além da medicação, que é dipirona, né, que eu posso prescrever para o gestante, certo? Que o médico prescreve. Concordam? Dipirona baixa bastante a febre. Posso usar. Tá atentando para ver se o pessoal tá dormindo, né, prof? Eu sim, tô tentando ao máximo ver se alguém falava alguma coisa aqui, mas tô me abandonando no pré. Pode? Aqui, ó, quero me gritar aqui de casa que não pode. Eles já sabem, vocês não. Ah, meu pai. Pode ou não pode, dipirona? Não pode, professor. Muito bem. Uma voz. Anemia, meu povo. Anemia. Então, a anemia é quando os níveis de hemoglobina estão abaixo do normal devido à carência de alguns nutrientes essenciais, principalmente deficiência de ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas. No caso, toda mãe que não fez aquela reposição com polivitamínicos pré e aquela que não continuou a suplementar durante a gestação é uma candidata a ter anemia. Então, a gente deve ter a carência de ferro, e teremos, quando for específica, anemia ferropriva. E quando for uma anemia sustentada por outras deficiências, incluindo B12 e proteínas, será só anemia. Então, quando ela é específica do ferro, ferropriva. Então, se eu não suplementei, não me alimentei direito, lembrando, o feto vai ganhar o seu, quem vai sofrer é a mãe. O feto, pela própria natureza, será protegido. Vai pegar tudo daquele corpo. Então, não existe essa de dizer que o bebê vai ser subnutrido, porque ele vai pegar tudo, o feto da mãe. Ele é um tipo parasita. É até um termo grotesco, mas o bebê é um grande parasita quando ele está intraútero. Ele vai pegar tudo que tem de bom daquele corpo. A mãe é que lute depois, né? Então, por isso que a gente tem que investir na mãe. Quais são os sintomas? Temos anemia? Será que não? Dor de cabeça, insônia, dispneia, cansaço horrível, tonturas, não se concentra e são pálidos. Sangue normal e anemia. Então, vocês podem observar aqui, ó,
num exame que fizemos aqui, como são o sangue normal e como é a anemia que não se agrega ao ferro, que é o grande veículo para transportar hemoglobina e oxigênio. Então, com o hemograma simples, a gente já vê. Então, você já tem que saber quais são os itens, normal, não normal, nos exames de laboratório. Tem que saber interpretar exames. A gente que não sabe, enfermeiro, leucócitos, neutrófilos, ferro, enfim, ele tem que estar por dentro disso. Quais são as consequências da gestação, né, da anemia? Pode ser tanto materno e fetal a longo prazo. Para a mãe, diminui a capacidade de cicatrização, a resistência a infecções e há um índice de complicação na parte circulatória cardiorrespiratória, que a gente vai chamar de hemodinâmica. Então, também, ela é responsável pelo aumento do índice de partos operatórios, ou seja, um parto cesáreo e aumento do número de abortos, partos prematuros, toxemia gravídica, que a gente vai chamar de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. E aí, sim, teremos consequências fetais. Bebês pequenos, quando as mães estão nesse quadro agudo, e aumento do índice do sofrimento fetal, lesões neurológicas e mortalidade perinatal, se a mãe não for suplementada. Então, a mãe com anemia tem que ser tratada, porque o bebê vai ter o dele até quando a mãe tem. Quando a mãe não tiver mais, não for tratada, não fez o pré-natal, vai ser aquele bebê PIG, que é pequeno para a idade gestacional. Ao contrário de mães diabéticas, que o bebê é GIG, que é grande para a idade gestacional, mães desnutridas com anemia terão bebês PIG. Então, lembrem, pessoal, que a mãe com anemia terá todos esses riscos. E se ela não for suplementada, aí sim vai ter problemas, consequências para o bebê. Então, mãe, diminui a capacidade de cicatrização, vai aumentar, né, o índice de complicações hemodinâmicas, uma vez que não tem proteína que é responsável, então, para cicatrização, partos prematuros, abortos, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, são urgências obstétricas. Então, também diminui a defesa para infecções. E o feto, se a mãe não for atendida, não for suplementada, ele vai nascer com baixo peso e aumento do sofrimento fetal, lesão neurológica e mortalidade perinatal. Nasceu e morre. A anemia específica só ferro priva, então, é quando o ferro insuficientemente é passado e vem lá da formação das hemácias. E com a gestação, o ferro aumenta, então também está associado à deficiência do ácido fólico. Lembrando que a gente precisa, para formar o sistema neural, grande quantidade de ácido fólico, uma das justificativas que o obstetra suplementa essa mãe muito no início. Quais são os fatores que predispõem? Uma dieta inadequada, então não come nada, só come fast food, nada de doce, nada de frutas, verduras e etc. Parasitoses, então também por isso tem que pedir um exame lá no pré-natal ainda, no início, exame de parasitose de fezes para saber se tem a presença de parasitas. Multiparidade, então, né, quando temos mais que um bebê. Menstruação abundante, intervalo pequeno entre os partos, então, quando as mães engravidam na quarentena e em seguida já tem outros, também é um grande acúmulo, o organismo não teve aquele 1 ano para se refazer. Então, são os fatores de risco para se ter uma anemia ferropriva, que é a privação específica de ferro. Por isso que todo o intervalo é necessário para o corpo da mãe se refazer. Então, a anemia ferropriva
teremos, então, anemias que tem a ver com tudo isso, além dessa má formação de massa, que pode ser de origem genética associada, vai ter a deficiência do ácido fólico. Então, não foi preparada, a alimentação não foi adequada, então, dieta inadequada, parasitose, mais que uma gestação, menstruação abundante e intervalo pequeno entre os partos. Aqui nós temos um mapa mental da anemia ferro-priva. Então, quando há deficiência de ferro, os sintomas em verde, os prejuízos em laranja. Então, a gente tem aqui como se faz a suplementação, tanto para a criança também e depois para a gestante. Então, nós vamos ter aqui anemia ferropriva, que é um prejuízo na síntese de hemoglobina e eritrócitos, ou seja, deficiência de ferro. Então, aplicada apenas quando há impossibilidade de realização da reposição via oral. Então, sempre vai se tentar um método menos invasivo, se não for. Se a gestante tiver, por exemplo, hiperemese gravídica, que é um vômito contínuo durante toda a gestação, terá que suplementar via endovenosa. Tratamento, então, será o clássico, reposição oral de ferro, com tratamento de escolha, tem a dose recomendada, tanto para crianças e adultos, tendo essa deficiência também os sintomas em verde, sonolência, fadiga e a clínica com cefaleia, o apetite fica preservado, tem muita geofagia, que isso significa atração por comer terra, dificuldade de resistir ao esforço físico, tontura e sensação de desmaio e mucosas descoradas. Qual que é a etiologia, a origem? Pode ser por parasitose durante a gravidez e o parto e a amamentação e por hemorragias agudas. Então, esse mapa mental está bem bom para estudar. As manifestações clínicas, como vimos, mucosas hipocoradas, nem chega a ser descoradas mesmo, brancas, e a pessoa fica irritada, tem muita dor de cabeça, perda de peso, não sente fome, só quer comer a terra, areia e tijolo, dispneias esforços, sonolência, cansaço e cansaço. O diagnóstico, então, é feito por exame simples, onde a gente mede um hemograma, a série de eritrócitos, e também quando temos um excesso, então, de hipocromia, quando está muito descorado, a parte da linha do hemograma. Também deve-se solicitar a dosagem de ferritina e ferro. Lembrando que para poder fazer esse exame, a gestante não deve estar tomando ferro, tem que fazer uma pausa para poder dosar de forma adequada. Então, nós temos quem tem uma hemoglobina 4,1 e quem está com a hemoglobina normal. Então, há uma diferença. Coloquem a mão de vocês e ver qual dessas é a mão de vocês. Nosso paciente, no caso. Vocês viram a diferença? Pessoas amarelas, né? Qual que é a conduta? Ambulatorialmente, ou seja, não é necessário internar. Orientar, então, que seja administrado sulfato ferroso. O Ministério da Saúde, a Saúde Pública já tem um protocolo, a reposição. E também alimentos ricos em ferro, solicitar como envolve nutrição a nutricionista. Se tiver o caso de parasitose intestinal, então tem que fazer um acompanhamento e fazer exames comparativos a cada 30 dias. Lembrando, se for parasitose, toda a família da gestante tem que ser medicada, do cachorro ao marido, os filhos, todo mundo na casa, por causa do ciclo da parasitose. Então, se vocês não sabiam, estou informando que, inclusive, o cachorro tem que ser tratado. Vocês sabiam disso?
Não. Estão aí? Sim, Oi, eu tô aqui. Alguém Estamos aí. Estamos aí? vivos. Não, estão dormindo? Vivos, por enquanto. Vivos? Por enquanto, sim. Então tá bom. Está quase acabando. Diagnósticos do processo. Perfusão tisular prejudicada relacionada a problemas de troca. Então, nisso se inclui oxigênio e qualquer nutriente. Vocês podem usar esse até quando nós temos fadiga para outros, né? Não só esse, como é um bom diagnóstico. Perfusão tisular prejudicada relacionada a problemas de troca. Então, é bem importante isso para o trabalho avaliativo de semana que vem. Perfusão tisular prejudicada relacionada a problemas de troca. O enfermeiro tem que administrar como está ligado ao transporte de oxigênio, oxigênio terapia, fazer a ausculta no trato respiratório, controlar a ingestão hídrica, incentivar caminhadas, investigar o que? Hemorragias. E os sinais de 4 em 4 horas para prevenir úlceras e também, porque ela fica muito parada, ver se não tem nada, porque a falta de oxigenação dos tecidos leva à abertura de lesões de pele. Visão que o enfermeiro tem que ter 360. Nem digo mais holística, isso é uma visão 360. Intolerância à atividade, então, aquelas gestantes que têm muita fadiga e não conseguem fazer nada, que está o desequilíbrio entre o suprimento de oxigênio e demanda, e monitorar as evidências de fadiga. Doença específica da gravidez, DHEG. São todas as doenças específicas desse período, que são as DHG, que são específicas. São hipertensão, edema, excesso de albumina e proteína e casos mais graves, uma convulsão e o coma. Então, vocês anotem até aí, DHG, DHEG. Vamos parar aqui, porque eu não quero dar a matéria por dar, se vocês não estão mais captando. Então, nós vamos parar aqui, quando a gente começa a tríade de todos os específicos. Então, eu aviso vocês que a nossa próxima aula, então, já começará a nossa atividade avaliativa. Vão ser estudos de caso, onde vocês vão ter que colocar os passos que eu vou mostrar. Então, nós vamos ter estudos de caso, vocês vão ter que me colocar o que está acontecendo com a gestante e vão transferir para a avaliação. Então, uma das principais início ali das atividades avaliativas que vocês vão ter. E será para a semana que vem. Então, não faltem, não percam as aulas de semana que vem, onde vocês vão ter um prazo. A princípio, segunda, nós vamos ter a aula prática e, quem sabe, terça também, mas vai ter um dia que a gente vai ter 2 dias de prática. Como eu vi que vocês estão um pouco participativos e eu quero que vocês assimilem totalmente, a gente vai fazer uma pausa até aqui e vai continuar depois essa aula. Então, o que nós temos que levar para a segunda? A ficha obstétrica para a gente fazer o exame físico na gestante específico do período pré-natal. Então, a gente tem que vir com ela pronta para a gente ganhar um time nisso, certo? Não para construir a ficha. Vocês já vão vir com essa ficha pronta. Até então, antes vocês construírem a aula e agora a gente vai vir com ela pronta, certo? Compromisso de ter ela pronta, lembrando que semana que vem vai ter já atividade avaliativa. Alguma dúvida até aqui? Não, prof, tá tranquilo.
Alguma dúvida com os nobres guerreiros? Tranquilo não, tá sob controle. Tranquilo não, tem que dizer, não, né? Tranquilo nunca estará. Tem que ser a força da equipe. Estamos tranquilos, positivos e operantes. Tá tudo. Né? Fala, Jana. Tá tudo certo, graças a Deus. Isso aí, né? Nós temos que passar, pode por dentro a gente tá que tá, mas passa tranquilidade para a equipe, né? Muito bem. Tem que manter a tranquilidade, senão. Não. Se apavoraram com tanto de conteúdo, é isso? O que aconteceu hoje? Estão cansados na segunda-feira? Eu vi vocês mais cabisbaixos, tal. Mas é que o conteúdo ele é muito teórico, essa parte, né? Então a gente tem que ficar só curtindo. Tá curtindo. Bom. Então nós vamos tentar colocar tudo isso na prática. Então, vocês viram tudo que eu postei no grupo? Gestante Covid, protocolo do coleta de CP, por que usa fixador? Tem mais coisas que eu vou postar. Lembrando que tudo que eu boto ali não significa que é trabalho. É leitura complementar. É matéria para vocês. Diretrizes. Certo? Então, eu vou desejar para vocês um bom descanso. Para quem estiver de plantão amanhã, um bom plantão. Para quem está de feriado, bom descanso. Porque ainda é só segunda, nós temos terça. Apesar de quem enfermagem não dorme, né? Nós temos... Quem já trabalha está de plantão amanhã? Tem gente que já está em plantão, né, Karen? Então, como é que tá aí, Karen? Tudo certo? Tudo certo. Como diz o Rogério, tudo sob controle. Tudo sob controle. Então, desejo para vocês que responderem, façam as atividades, façam o desafio nota máxima, façam tudo que vocês precisam, porque o momento de vocês é agora, estudar, construir carreira, para, como disse o Rogério, pegar de uma vez e como. Mas para lá tem um longo caminho, tem que passar por saúde da mulher, por exemplo. Certo? Então, só vou avisar como é que vai ser. Vai ter uma história, vou querer diagnóstico, intervenção, o que está acontecendo, o que vocês vão fazer. Vou querer várias coisas. Vai ter situações e vocês vão ter que descrever o que está acontecendo. Certo? Então, agora eu vou deixar vocês descansar, que é 22h12. Então, só deixa eu interromper a gravação, fim da aula de hoje. Então, a gente continua. Parando a gravação.